deixaram tudo e o seguiram, ok? Deus, continua nos abençoando através da Tua palavra, a ministração da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Eu põe o tema aqui para mim, por favor, dá para pôr já? Amém? Enquanto os irmãos vão colocar aqui o tema, eu quero fazer uma introdução breve aqui, para que você possa entender aqui o texto e a gente consiga realmente guardar no nosso coração o que a gente precisa entender nessa noite, ok? Você não vai guardar tudo o que eu falar, mas uma parte vai ficar ali como uma mensagem para você. Então fica atento, porque em determinado momento da mensagem, uma palavra será lançada e vai fazer sentido para você, e aquilo que fazer sentido para você, você guarda. Combinado? Amém? Você não vai gravar tudo, porque às vezes a gente faz um estudo, passa aí a semana lendo, observando e tal, e a gente faz um resumo, e a gente tenta explicar em poucos minutos, meia hora, vamos dizer assim, e aí não dá para passar tudo, mas algo vai ficar no seu coração. Uma palavra vai ficar no seu coração, algo vai fazer sentido na sua vida nessa noite através da palavra de Deus. O nosso tema é sobre a tua palavra lançarei as redes, ok? Esse é o nosso tema da noite. Eu quero que você guarde isso aí, ok? É o meu microfone? Não, né? Tá tudo certo. Tá bom. Então, irmãos, o contexto desse texto fala um pouco da história de como Jesus... Vou desligar aqui. O contexto dessa história, pode deixar dessa altura, tá ótimo, tá? O contexto dessa história vai trazer o seguinte, de como Jesus começou a chamar os seus discípulos, ok? Então, os discípulos não vieram pronto. Jesus teve que chamar os seus discípulos, juntar os 12 e começar a ensinar os 12 para que eles tivessem uma direção, para que depois se multiplicassem os discípulos ali, 70, e depois foi mais, e até que o Evangelho chegou até nós. Ok? Então, Jesus, nesse início do seu ministério, ele começa a trazer pessoas para perto de si e chamar para que o Evangelho pudesse ser propagado para aquelas pessoas que estavam perto de Jesus ali, e depois fora de Jerusalém, depois fora de Israel, e alcançar os gentios que somos nós. Ok? E o texto fala que Jesus, ele estava chegando ali perto dessa cidade, e quando ele avista um povo que começou a oprimir a Jesus, e quando ele chega, ele sente a necessidade de falar do amor, do poder de Deus, falar de Deus para aquelas pessoas. Então ele sai daquele lugar, entra no barco e começa a ensinar aquelas pessoas que estavam ali na beira da praia. E logo depois ele vira para os discípulos, que ainda seriam os discípulos de Jesus, e ele faz ali um milagre onde o povo, Pedro, André, João, estavam pescando ali e não tinham pegado nada. Jesus olha para eles e fala, olha, joguem de novo a rede e vai dar tudo certo. E eles pegaram, ficaram meio assim, joga, não joga, eles falaram assim, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está mandando, nós vamos jogar a rede de novo. E aí, assim, obedeceram a palavra e o milagre aconteceu. Então, é nesse contexto que eu quero aqui trazer algumas coisas para nós, para que isso fique no seu coração. Amém? Deu para entender mais? Pode passar para mim a segunda parte? Aí, ó, lá, passa para mim. Isso. Ok? Eu quero trazer essas 3 letras. Fala comigo. Ele. Isso. Essas 3 letras que, lendo da ele, né? Eu quero trazer 3 palavras que eu quero lançar no seu coração dentro daquilo que nós veremos aqui, ok? Então vamos lá.
A primeira palavra que eu pedi para colocar aqui é, leia comigo, eu gostaria. Eu gostaria. Amém. De novo, eu gostaria. Eu gostaria. Amém. Irmãos, Deus, guarde isso no seu coração. Adolescentes, jovens, adultos. Deus, Ele não apela às nossas emoções, nem à nossa imaginação. Ele apela à nossa vontade. Diga comigo, vontade. Amém. Vou repetir de novo. Deus não apela às nossas emoções, nem às nossas imaginações, mas Ele apela a uma palavra chamada vontade. Ok? Irmãos, é o seguinte, essas 3 palavras que eu quero deixar aqui para vocês, elas são 3 palavras que expressam e representam 3 tipos de pessoas. Diga comigo, 3 tipos de pessoas. Agora, eu vou falar essas 3 tipos de pessoas e preste muita atenção para você pensar junto comigo e falar assim, aonde eu me encaixo em um desses 3 que está sendo ministrado. Ok? Então vamos lá. Vamos lá. A primeira palavra que nós lançamos é eu gostaria. E nessa primeira palavra, eu gostaria, quem se expressa assim, porque é uma palavra comum, porque no seu dia a dia, muitas vezes você fala essa palavra, né? Quando a gente fala uma palavra como essa, em qual contexto a gente fala e se expressa dessa forma? Alguém pode dizer e me ajudar? Os professores, os que não são professores, os que, entendem um pouco de... Vocês podem dizer em que parte, em que frase, em que contexto, em que momento você poderia usar a primeira palavra, eu gostaria? Vamos pensar um pouquinho? Pode falar. Você gostaria, eu gostaria, né? O que mais? O que você acha? Estão com preguiça, né, irmãos? É uma preguiça de pensar, né? Quando a gente pergunta para vocês, eu vejo o irmão Jales, às vezes, sofrendo aqui, perguntando, e ninguém responde. Né? Dá uma aflição, né, Jales? Eu te entendo muito bem, né? Porque a gente pega o povo de surpresa, e aí o povo fica assim. Pode falar, irmã. Ô, glória. Ó, a irmã agora... a irmã já foi já. Ah, glória! Amém. Muito bom. Amém, queridos. Eu vou ficar com a da irmã aqui, porque ela já foi direto no assunto. Perfeitamente daquilo que nós precisamos expressar. Nessa primeira palavra, eu gostaria. Irmãos, quem expressa assim, quando a pessoa que se expressa assim, mostra que a sua vida, escute isso, muitas vezes quem se expressa eu gostaria de mudar, né, dentro daquilo que a irmã está falando, eu gostaria que fosse mais, não é assim, bem assim, eu só gostaria que fosse, eu gostaria de ser uma pessoa diferente, eu gostaria que fosse diferente na minha vida, eu gostaria, mas não dá, eu gostaria, porém, né? Então, irmãos, não fazemos nada, às vezes, como a irmã expressou ali, vou voltar de novo. Então, por exemplo, você usa uma palavra como essa, eu gostaria, e eu vou dar algumas frases, como a irmã falou, estou repetindo aqui, diz assim, eu gostaria de mudar, só gostaria, né, irmã? Mas não dá, não sei o que acontece comigo, não consigo, gente. Eu gostaria de emagrecer, mas não sei
sei o que está acontecendo, né? Oi? Eu gostaria que fosse assim, mas não é. Eu não sei se você já se expressou assim, eu já me expressei. Eu gostaria de ser assim, de ser uma pessoa assim, e como a pessoa é, as pessoas são, elas se demonstram, mas eu não consigo. Eu gostaria que fosse diferente da minha vida, mas parece que não dá. Eu gostaria mais, porém, está difícil. Então, essas pessoas que se expressam dessa forma, muitas vezes a sua vida não está em ordem. Ok? Então, tomem cuidado com as suas expressões, porque muitas vezes as nossas expressões, elas demonstram de como está aqui dentro. Tá bom? Então, guarde isso no seu coração. Vamos prosseguir aqui, senão eu não vou conseguir acabar. Então, assim, demonstram que têm anseio de viver outra vida. Gostaria de deixar de lado todas as dúvidas e inverdades, mas não consegue tomar uma decisão clara. Tais pessoas não querem realmente. Elas ficam desejando mudar sem conseguir sair da sua situação. Ok? Então, elas têm o desejo só. Então, quando nós ouvimos uma expressão, eu gostaria, ela tem somente um desejo que ficou ali. Uma vontade que parecia que ia, mas ficou. Um sonho que parecia avançar, mas parece que foi travado e, pela circunstância da vida, parou. Tá? Eu quero fazer um link aqui com a história que está em João, ok? A história que nós falamos semana passada. Quantos lembram da história da semana passada que nós pregamos aqui? Quantos lembram? O que nós pregamos semana passada? Sobre o paralítico, não foi? E eu fiz um link aqui, preparando o texto, eu lembrei desse texto, e que se encaixa nessa expressão de eu gostaria, ok? Então, olha só, se a gente ir lá para João, capítulo 5, versículo 6 e 7, nós vamos ler uma parte da história que diz assim, o 6 diz assim, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? A pergunta clássica. E aí o versículo 7 diz assim, respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então, Jesus faz uma pergunta para ele assim, tu queres ser curado? Porque Jesus conhecia, como nós falamos semana passada, a história, e aí ele pergunta para ele assim, você quer ser curado? E aí ele diz assim, eu até queria, né, mas não tá, eu gostaria, mas não está dando não, está difícil, porque toda vez que eu vou, o anjo aparece, não tem ninguém para me ajudar. Então era um desejo do coração dele, de cura, mas ele não conseguia. Então essa palavra, ela se encaixa aqui, nesse eu gostaria de fazer alguma coisa, mas eu não consigo. Tá? E eu não sei se o seu dia a dia, se na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, na sua faculdade, na escola onde você está, no contexto que não vai, parece que você não prossegue. Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui, com relação a esse eu gostaria? Eu quero dizer para você que nós precisamos simplesmente mudar esse quadro de eu gostaria de fazer alguma coisa, mas não dá.
Eu não sei o que você gostaria de fazer hoje, no contexto que você está. Se eu perguntasse para você, jovens, adolescentes, adultos, o que você gostaria de fazer? Não responda. Fica contigo. Ok? Mas é uma pergunta que eu faço para você e para mim, nessa noite. No contexto que você vive, no contexto que você está, que eu estou, o que você gostaria de fazer? Pense comigo, fique aí com essa pergunta que nós vamos prosseguir, depois nós vamos juntar tudo aqui, ok? Vamos para a segunda parte. A segunda parte diz assim, qual é? Logo farei. Diga comigo, bem alto. Logo farei. Logo farei. Amém. Eu tenho que falar assim, irmãos, para os irmãos dar uma acordada, ok? Amém. De vez em quando dá um glória a Deus. Clama por misericórdia. Diga ajuda a Ele, Senhor. Fala, Senhor. São expressões que vai ajudar o pregador aqui, tá bom? Fala, se expressa, fala, oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, graças a Deus, misericórdia, Senhor. Então fale, vai ser bom, amém? Vai ajudar o irmãozinho que está aqui. Vamos lá, logo farei. Essa é uma outra expressão que faz parte muitas vezes do nosso dia a dia, tá? Logo farei. E que parte, em que contexto, em que momento a gente pode usar essa palavra? Vamos pensar junto? Amém? Alguém? Logo farei. Alguém? Vou tomar uma água. Os irmãos podem ir pensando aí. Você tem um planejamento, mas você está esperando para concretizar. Mas está inspirada hoje, hein? Diante disso, vamos já para o texto aqui, ok? Logo farei, e é algo que realmente ainda está no nosso coração, mas só fica no nosso coração. Sabe aquela expressão quando você diz assim, quando eu sentir no coração, eu farei, quando eu sentir no meu coração, eu faço. Sabe aquela expressão? Não sei se você já usou essa expressão, mas há um reconhecimento de que não se pode continuar do mesmo modo. É preciso deixar a identificação de lado. Toma-se uma decisão, mas ela não é tão importante, ela pode ficar para depois, aquilo que a irmã está falando aqui. Ok? Porque às vezes a gente está assim, né? Aquela euforia de fazer alguma coisa, sabe, de conquistar aquela coisa toda, daqui a pouco dá um negócio e fala assim, pode esperar. Tem coisa na vida que você vai, tenta resolver, tenta chegar lá e dizer, não, esse é o caminho, você busca conselho, você busca uma orientação, você lê em livro, você vê lá na internet, você vê o pastor falando, isso aí não é tão importante, porque a conta de luz vai vencer, eu preciso pagar essa conta de luz, e fica de lado. Aquilo que você tinha para resolver e deixou de lado, que era de suma importância na sua vida. Então, essa expressão, logo farei, é como se você deixasse de lado aquilo que é muito importante de lado e falar, isso não tem tanta importância agora. Quantas coisas você já viveu assim? Você tinha coisas para resolver e você deixou de lado, esqueceu e aquilo se tornou algo grande depois veio te assombrar. Depois veio te assombrar. Irmãos, quanta coisa eu já deixei de fazer e de resolver que passou-se dias. Quantos estão entendendo? Amém? Amém. Então, dá um glória a Deus, fala misericórdia, clama por misericórdia. Amém? Amém. Depois eu resolvo aquilo e depois você esquece.
No momento é importante, mas pode ficar para depois. Escute isso. Tais pessoas, elas consolam a si mesma e as outras pessoas com promessas. Essas pessoas, muitas vezes, elas são pessoas que são assim, extremamente, elas conseguem ser, no momento, assim, uma pessoa, tipo, são forte demais, ela demonstra para si mesma, para as pessoas, que ela consegue, mas só que só fica nas promessas, mas não avançam, e finalmente não são infelizes por não alcançarem o seu objetivo. Então são pessoas que são impulsionadas no momento e depois desanimam. Então entra naquilo que nós falamos sobre eu farei. Logo farei. Eu quero ministrar no seu coração diante disso, dizer para você, o que você tem para resolver, resolva logo. Amém? Porque depois pode voltar e te assombrar. Deu para entender? Eu quero contar uma história de um homem, rapidamente, temos 10 minutos, uma história muito legal e triste no mesmo tempo, tá? De um homem chamado, diga comigo, Aitofel. Isso. Alguém já ouviu falar desse homem na Bíblia? Já? Aitofel? Amém. Aitofel foi um grande homem. Ele foi um homem que, deixa eu pegar aqui a referência, ok? Aitofel foi um homem na história que passou de conselheiro do rei para traidor do rei. Vou repetir de novo. Aitofel foi um homem que era um conselheiro do rei, um homem muito chegado do rei Davi, muito próximo do rei Davi, alguém que estava ali. Se você ler o texto em 1 Samuel, ok? Se você ler o livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 23, diz lá que o conselho de Aitofel, né, dava naqueles dias, era como uma resposta de Deus para o rei. Ok? Então, Aitofel, ele era muito, muito amigo do rei, mas de amigo, de conselheiro, ele passou a ser traidor do rei. Ok? Então, depois você lê a história, procura quem é Aitofel assim, para você entender um pouco mais. Vou resumir a história aqui, para você entender essa aplicação aqui, o que eu quero dizer. Então, ele foi um homem que foi conselheiro do rei, porém, em determinado momento, ele chegou e traiu o rei. Conta-se na história que Aitofel, ele era um homem muito próximo do rei. Ele era pai de um dos valentes de Davi, chamado Eliã, que era homens poderosos de Davi, e automaticamente, segundo a história, segundo os historiadores, estudando os textos, fazendo análise, ele era provavelmente o avô de Absalão. Betseba, ok? Absalão não, era filho de Davi, ok? Quantos lembram quem era Betseba? Quem era Betseba? Quem? Mulher de... Então, se ele era o possível avô de Betseba, né? E ele era conselheiro do rei. Agora eu vou dizer o porquê que ele automaticamente, ali no contexto que nós podemos ver no texto, ele se tornou um traidor. A história conta que, quando ele era muito próximo do rei, houve uma
grande dificuldade na família do rei Davi, e todos sabem que Absalão, um dos filhos, se revoltou contra o rei, dividiu o reino, expulsou Davi de Jerusalém, assumiu o trono por causa de situações que Davi viveu. Isso não vou entrar na história agora, mas ele entrou, expulsou Davi, assumiu o reino de Jerusalém, e Davi teve que voltar para ir para o deserto como fugitivo do seu próprio filho. E a Bíblia fala que, em vez dele apoiar Davi, o grande conselheiro, ele se voltou e apoiou o filho que era Absalão. E ali ele foi contra o seu rei, contra aquele que tinha colocado ele ali naquele lugar de posição, aquele homem de destaque, porque ele era um homem de Deus, mas por causa das suas decisões, da postura que ele tomou, ele se tornou um traidor do rei. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: por que eu estou contando essa história? Para chegar no seguinte ponto. Que conta-se a história que o motivo dele se revoltar contra o rei era uma história mal resolvida na vida dele. Conta-se na história que ele não resolveu essa questão no seu coração, que eu vou falar agora. Se ele era um possível, dentro da história, avô de Betseba, e o que Davi fez com a família de Betseba? Envergonhou. O que mais? Oi? Desonrou. O que mais? Destruiu. Matou o marido dela. Destruiu a família da sua neta. Conta-se a história que ele se tornou um traidor porque ele tinha mágoa no seu coração do rei, porque ele tinha feito uma bagunça na família dele. Então ele estava magoado, triste, e o seu coração estava daquele jeito. E a Bíblia conta, no capítulo 23 de 2 Samuel, conta-se que ele não aguentou. Depois que Davi assumiu o trono, reuniu o exército, voltou, guerreou contra seu filho Absalão, venceu a guerra, voltou para o seu trono. A Bíblia conta que esse homem, Aitofel, não quis encarar o rei. Sabe o que ele fez? Ele se enforcou. Ele preferiu se matar do que encarar os problemas que ele tinha. Ele não resolveu. Ele simplesmente deixou para lá. Irmãos, o que eu quero dizer para você? Resolva suas questões emocionais, as suas questões familiares. Não deixa para depois. Resolva. O que você tem para resolver com o seu irmão, a sua esposa, o seu esposo, seus amigos, os seus companheiros, os seus colegas, resolva. Não deixe que crie mágoa no seu coração, porque ela depois pode vir te assombrar. Ok? Você já viu que a palavra-chave de hoje é assombração. Se você não resolver os seus problemas, a assombração virá. Então é melhor resolver. Ele vem à noite. Brincadeira. Está amarrado, amém. Amarra aí. Não quer amarrar. Um quer amarrar, outro não quer amarrar, então se resolvam. Faça alguma coisa. Não deixe ele vir te assombrar o seu passado. Resolva. Amém? Às vezes não é bom amarrar, né? É bom realmente resolver. Resolver. Então, você tem que sair determinado a resolver. E às vezes a determinação cria constrangimento no nosso coração. Porque a gente irmãos, a gente é frouxo. Desculpe a palavra.
para resolver algumas situações, algumas questões da nossa vida. Porque, irmãos, uma palavra como pedir perdão é tão simples falar, mas a gente não consegue. Não é? Pedir perdão para alguém, se retratar com alguém. Me desculpe, perdão. Ou eu machuquei você. Senta e conversa. Uma conversa, um diálogo, sentar, você vai evitar a assombração. Depois, senta, conversa, abre o jogo, abre o seu coração. Diálogo resolve. Acredite, irmãos. Porque se você não resolve agora, se você, minha esposa sempre fala, né? Eu sempre falo sobre isso também. Você precisa derrubar o gigante, cortar a cabeça dele. Ok? Não derruba e fala, morreu, tá, deixa aí. Não, ele vai levantar e vai te atacar. Morreu, você viu? Eu preciso ter certeza. Pega a faca, corta a cabeça dele. Não sai cortando a cabeça de ninguém, tá, irmãos? Ok? É só uma expressão. Ok? Então, resolva. O que eu quero dizer com isso? Seja homem suficiente, mulher suficiente para resolver suas questões. Ok? Porque tem gente que fala assim, vai, resolve para mim. A gente tem o hábito de chamar outras pessoas, resolve para mim isso aqui, que eu não consigo. Ou o tempo se resolve nada, irmão. Essa palavra que nós estamos expressando aqui, se eu sentir no meu coração, eu vou resolver. Está errado, irmãos. Está errado. Negócio de sentir no coração, a Bíblia fala, senta e resolve. É enganoso. Não dá. Então resolva. Se você já está com uma situação, um probleminha para resolver, uma questão para resolver, já vem, já faz a resolução ali, você evita. Com sua esposa, com seu marido, com seu filho, você está vendo que a tendência é piorar, já antecipa a resolução, ok? A tendência do seu relacionamento, você está vendo que o negócio vai dar ruim, o negócio vai feder, o negócio vai ficar desesperado para o teu lado, vai dar separação, o seu filho vai te odiar, já antecipa a situação. Ok? Resolve. Senta aqui, vamos conversar. Eu estou já antecipando a nossa conversa, que pode acontecer. Senta aqui. Sabe por que muita coisa está acontecendo nas nossas vidas muitas vezes? Porque a gente não resolveu o nosso passado. Ok? Porque, como diz o velho ditado, nós somos resultados das nossas escolhas. Então, você é o resultado da sua escolha. Então, o que você é, foi a sua escolha lá atrás. Ok? Se você é magro, foi lá atrás. Se você é mais fofinho, foi lá atrás. Quantos entenderam a mensagem? Amém. Se você é o ranziza que você é lá atrás. Se você é essa pessoa que você é hoje, é lá atrás. Algo foi construído no seu coração para você ser essa pessoa, bênção que você é. Né? Que nós temos que profetizar, irmãos. Profetiza. Sou bênção, sou bênção, sou bênção. Sou bênção, sou bênção. Onde eu chegar, tem que profetizar. Amém? Então resolva. Último. Já estamos encerrando, desculpa. Pagar. Ok? Então, vamos lá. Ao contrário das duas palavras que nós acabamos de citar, podemos usar essa palavra, estou fazendo. Ok? Não fica só, quando nós usamos essa palavra estou fazendo, ok? Não fica só no desejo e anseio, ok? Mas uma decisão firme e de passos concretos no nosso dia a dia. Ok? Vou repetir de novo, porque talvez você tenha entendido. Quando a gente se expressa dessa forma, estou fazendo. Diga comigo, estou fazendo.
O que eu não sei, irmãos, mas estou fazendo. Ok? Essa expressão traz a ideia o seguinte: não fica somente em desejos e anseios, não, mas ela fica assim como uma decisão firme e de passos firmes e concretos no nosso dia a dia. Tipo, eu sei o que eu estou fazendo. Mas para usar uma palavra como essa, nós precisamos estar baseado nos princípios da palavra de Deus. Ok? Porque muitas vezes você fala assim, eu sei o que eu estou fazendo, mas só faz titica. Eu ia falar essa palavra, mas, irmão, está sendo filmado. Ok? A gente só faz, fezes. Desculpa. Saiu sem querer. Aí a gente fala assim, eu sei, porque às vezes, irmãos, a gente toma decisões erradas que nos levam por caminhos errados. Bom? Você toma uma decisão, aí te leva para o caminho errado. E às vezes a gente não consegue voltar porque nós somos orgulhosos. Se a gente fosse mais humilde, a gente voltava para o caminho de arrependimento, e se arrependia, pedia perdão e começava de novo. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeço. Amém? Ele restaura, restitui, Ele faz algo sobrenatural na nossa casa, na nossa família, na sua vida. Ele é um Deus de restituição. Isso é fato. Amém? Nós acreditamos assim. Então, quando você se expressa, estou fazendo, é como se você estivesse se expressando como Davi, que está aqui na minha frente. Estou fazendo, estou subindo essa escada. Estou de pé. Convicção. Nas nossas vidas precisamos de convicções em certas decisões. Porque muitas vezes nós nos frustramos porque imaginamos coisas e depositamos a nossa confiança naquilo e não tem base na palavra, não tem base nos princípios do Senhor e traz frustrações para o nosso coração. Então, foi o que Pedro, agora sim, vamos voltar no texto sobre o tema. Pode colocar o tema lá? Amém? Para a gente encerrar aqui, já estou encerrando. Ok? Sobre a tua palavra lançarei as redes. Ok? Então, foi o que Pedro, fez quando Jesus colocou diante dele uma decisão, ok? Porque assim, Jesus, ele chega perto de você, ele coloca assim, ele não vai fazer por você, irmãos. Tem coisa que Jesus não vai fazer por você, ok? Ele não vai amar a sua esposa por você, não, irmãos, tem coisa que você que vai fazer, ok? Ele já fez, já morreu na cruz por nós. E agora temos que fazer coisas que realmente são de interesses nossos e a gente tem que fazer. Então, olha só. Aí, Jesus colocou diante dele uma decisão. Ele precisava tomar uma decisão de fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer. Tem coisa na nossa vida que é assim. Você faz ou não faz? Faz ou não faz? Faz ou não faz? Ok? Ok, irmã Célia? Tem coisa na nossa vida que é assim, eu faço, não faço. Então Jesus coloca sempre na nossa frente. E ele colocou uma decisão diante de Pedro. Primeiro, Pedro se pronunciou diante da decisão que Jesus falou para ele. O que Jesus falou para Pedro? O que Jesus falou para ele? Falou, Pedro, é o seguinte, joga de novo a rede. Vai lá e joga. Depois que ele ensinou aquela multidão, ele falou, volta lá e joga. E aí, o que Pedro, primeiro ele pronunciou uma grande palavra que muita gente acaba morrendo na areia com essa palavra. Primeiro ele falou assim, mas, Senhor, mas, primeiro mais, ok? Não use o primeiro mais. Porque Pedro usou, ele falou assim, mas, Senhor, assim, nós trabalhamos a noite inteira, pescamos, a gente fez. Irmãos, Pedro era pescador, irmãos, profissional. Imagine eu chegando,
perto da nossa irmã Rosana e fala assim, olha, eu vou ensinar você a fazer um doce. Que eu não sei nem como começa, nem como termina. E a irmã Rosana é profissional na área, sabe fazer um doce, é uma beleza, não é? Pedro, ele sabia fazer o ofício, ele tinha um ofício, ele sabia, porque o pescador, ele sabe quando o peixe está com fome, quando o peixe não está com fome, aonde o peixe está, o que o peixe sonha, o que o peixe deseja, os projetos dos peixes, ele sabe de tudo do peixe. Ele sabe a maré alta, ele sabe de tudo. E aí, eles pescaram a noite inteira, cansaram, estavam voltando, e Jesus pega e fala, volta, e vai pescar de novo, e fala, é improvável. Mas Senhor, mas aí ele falou o segundo mais, fique no segundo mais. Amém? Então, quando você se deparar com determinada situação, vai vir o questionamento no seu coração, e você vai falar assim, nossa, mas vai vir muitos questionamentos, aí você vai lembrar de mim, que vou te assombrar, e você vai lembrar assim, o pastor falou que não posso ficar no primeiro mais, e o primeiro mais vai trazer dúvida no meu coração, eu vou ficar com o segundo mais, o segundo mais que Pedro declarou, ele diz assim, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então é assim que nós precisamos prosseguir. Nosso dia a dia tem que ser assim, irmãos. A palavra, ela vai construindo algo em nós, porque estamos tudo escangalhado, tudo zoado. A gente vem para Jesus tudo zoado, irmãos. Eu vim para Jesus tudo zoado, tudo escangalhado, tudo quebrado, entendeu? Tem gente que vem ainda pior do que, né? Terrível. Mas aí Jesus vem, ele reconstrói, ou ele constrói, faz tudo novinho dentro de você, e aí você consegue prosseguir. Amém? Não importa quantos anos você tem. Eu já sou velho, não presto mais para nada. Você presta. Presta sim. Você tem valor. Você é importante. Você é de Deus, você é do reino. Deus te ama e Ele quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Amém? Ele quer fazer. Ele vai fazer. Ele vai fazer nessa noite algo sobrenatural na sua vida. Porém, disse o segundo mais, quando ele diz, sobre a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, milhões de pessoas já seguiram as ordens de Jesus, quando antes nós também estamos sendo encorajados com essa palavra. Muitas pessoas já ouviram essa palavra, milhões de pessoas, pregações feitas em cima dessa palavra. Irmãos, eu quero dizer para você, esta é a hora de você usar essa palavra. Sobre a tua palavra, Senhor, eu lançarei a rede. Tanto antes, eu quero dizer para você, que Ele quer te usar. Jesus espera por essas duas pequenas palavras em nossa vida. Guarde isso, a gente vai encerrar agora. Fica de pé para a gente encerrar. Amém? Jesus espera por essas duas pequenas palavras que eu vou falar agora. Ok? Vamos lá? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Essa palavra que diz assim, nós vamos encerrar diante dessa palavra. Jesus, Ele espera por duas pequenas palavras que eu vou expressar aqui em nossas vidas. Que diz assim, agora e sempre, e aí a segunda é, estou fazendo. Diga comigo, estou fazendo. Agora e sempre. Estou fazendo.
De novo, agora e sempre. Estou fazendo. Irmãos, tomemos posse sobre a tua palavra. Tome posse. Mas nós precisamos nos posicionar e dizer: Senhor, me usa, porque eu preciso do Senhor. E diante dessa situação que eu estou vivendo, eu preciso mais ainda, para que o Senhor faça algo que muitas vezes nem eu acredito. Mas eu vou dizer para você, querido, Deus, Ele vai fazer mediante daquilo que você se posicionar. E diz assim: agora e sempre estou fazendo. Irmãos, quando essa palavra que nós usamos, estou fazendo, isso significa que não fica só em desejo que você vai fazer algo, mas é como uma decisão firme na sua vida diária. Você precisa ser firme nas suas convicções. Não fique nas suas decisões no meio termo, meio tipo em cima do muro. Não. Se é para seguir Jesus, vamos seguir, irmão. Se é para adorar, vamos adorar. Se é para servir, vamos servir. Eu acho que eu vou servir. Eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou buscar Jesus. Não, irmãos, é para buscar, vamos buscar. Não fique no meio termo, não fique em cima do muro. Eu estou fazendo sempre, agora e sempre. Eu vou buscar hoje, eu vou buscar amanhã, eu vou buscar depois de amanhã. Quando eu estiver pela fé, com meus 30, 40 anos, eu vou continuar servindo. É assim, irmãos, agora e sempre. Agora e sempre. Guarde isso no seu coração, irmãos. Guarde isso no seu coração. Talvez os planos de Deus, talvez não, os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então o que Ele está preparando para você é muito grande. Porém, você precisa ter uma convicção: agora e sempre eu seguirei a Jesus, independente da situação e da circunstância, na pobreza e na riqueza, na fartura e na desgraça, muitas vezes, que muitos falam. Mas nunca eu vou largar o meu Jesus. Não largue, não negocie a sua fé por nada, nem por dinheiro, nem por mulher, nem por nada, nem por drogas, nem por prostituição, nem por nada nesse mundo. Não largue Jesus, continue com a sua convicção de fé, porque você é um escolhido do Senhor, e Ele fará grandes coisas através de você. Mas você e eu, nós precisamos nos posicionar diante da